Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler o último capítulo de Atos. Amém? Lembrando que Atos continua sendo escrito a cada dia em nosso coração. Amém? Como palavra de Deus, Atos termina em Atos 28. O que não significa que a história da igreja termina em Atos capítulo 28. Pelo contrário, a história da igreja todos os dias está sendo escrita. E depois disso a gente pode fazer um vídeo resumindo a história da igreja também, mas isso seria uma série à parte, né? Aqui nós estamos lendo a Bíblia, pegando aquilo que a Bíblia ensina e tentando trazer para a nossa vida diária. E a gente aprendeu em Atos dos Apóstolos que mesmo diante da perseguição, do martírio, das trevas do mundo que eles viviam, eles não retrocederam, eles não pararam. Mesmo diante das perseguições, das divisões e de tudo aquilo que era contra Deus, eles não pararam, eles permaneceram firmes e fortes. Em Atos nós vemos também esse livro maravilhoso escrito por Lucas, a história de Paulo, de um perseguidor da fé cristã para o maior anunciante da fé cristã. Claro, este judeu chamado Paulo, ele prega primeiro ao judeu, depois ao gentio, claro, prega na sinagoga, mas prega também para os gentios. Claro, o evangelho ele é primeiro ao judeu, depois ao gentio, mas Paulo, o foco dele é anunciar o evangelho aos gentios, tá bom? Então Paulo primeiramente pregava aos judeus, depois aos gentios. Por quê? Porque Paulo amava os judeus, né? E a gente vai entender mais sobre isso em Romanos, tá bom? Que é o livro que a gente vai começar a ler amanhã, não é? Que é o 6º livro da nossa série que nós vamos ler, para nós entendermos mais a relação entre a igreja e Israel, amém? Vamos aprender muito sobre a questão de, por exemplo, devemos orar por Jerusalém, pela salvação dos judeus. E orar para que a igreja faça a diferença, para que a igreja gere ciúmes em Israel, como diz lá em Romanos 11, tá bom? Mas, enfim, vamos voltar aqui e hoje vamos ler a ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos e a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus, um D minúsculo, né? Então, eles disseram isso porque pensaram: meu Deus, esse Paulo aí sofre, mas não morre. É isso aí mesmo, meus irmãos. Deus tem um plano sobre a vida de cada um de nós, tá bom? E Deus tem uma missão. E enquanto a nossa missão diante de Deus não terminar, a gente permanece firme. Claro, a gente vai ver que Moisés tinha uma missão e ele morreu, né? Ele não entrou lá na Terra Prometida. Claro, a gente vê que vários homens ao longo da história bíblica, a gente vê que eles tinham uma promessa e não viram essa promessa se cumprir, como está lá em Hebreus, inclusive. Viram a promessa, mas não viram ela se cumprir na vida deles. Deus tinha que levantar outro. Mas isso aí é natural, meus irmãos. Então, assim, a missão de Deus ela é atemporal à nossa vida. Ela não depende só de nós. Ela depende da soberania de Deus, tá bom? Públio hospeda a Paulo. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. A continuação da viagem. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema de
Oscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, ordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com ele 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas. Vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo em Roma. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar a César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Esse César, que está lá em Atos 25:11. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita que por toda parte é ela impugnada. Então, Paulo, por causa da esperança de Israel, foi preso. Que a esperança de Israel é essa? Qual a esperança de Israel é essa? Cristo. Cristo já tinha padecido sob Pôncio Pilatos, já tinha sido morto e crucificado e já está assentado à direita de Deus. E era isso que Paulo anunciava. A questão é que eles perseguiram porque eles pensavam que esse Messias ia vir um dia, já ia acabar com tudo, mas ele veio como um servo humilde. E é por isso que perseguiram Paulo, por anunciar esta mensagem, este evangelho do reino, tá bom? Paulo prega em Roma, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos, e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Como está lá também em Isaías 6, 9 ao 10. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Paulo, prisioneiro durante 2 anos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que Paulo era perseguido e Paulo ficou preso em casa e ficou 2 anos preso pregando sobre o Senhor Jesus Cristo na casa ali, numa prisão domiciliar. Por que que Paulo foi preso e ficou preso dentro de casa? Porque estava anunciando uma coisa que estava incomodando o reino das trevas daquele lugar. Então, quando você se levanta com a mensagem da verdade, você é contrariado pelo aquele ambiente das trevas.
Quando você é luz num ambiente de trevas, você é perseguido e é contrariado. E para que você vença essas coisas, você tem que ter uma vida com Deus. Você tem que ter a armadura de Deus, como está lá em Efésios, que a gente vai ler também mais para frente, que para a gente vencer, é o que Paulo fazia, para vencer as obras do inimigo, para vencer as coisas das trevas, temos que nos revestir de Cristo e da armadura de Deus, porque é isso que nos traz força. Quando vierem contra nós, nós vamos com a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho nada pode detê-la, porque agindo Deus, quem impedirá? Se eu estou falando isso aqui para você hoje, se isso aqui está chegando na sua casa hoje, porque agindo Deus, quem impedirá? Não importa onde estejamos, irmãos, contra Deus ninguém pode vencer, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Amém? Pai Deus, obrigado pela leitura de Atos, capítulo 28. Obrigado pelo livro de Atos que o Senhor leu para nós, junto conosco. Que nós estamos aqui diante de Deus, firmes e fortes, Deus. Que nós, tanto eu quanto essas pessoas que estão lendo e estão ouvindo isso aqui, que nós possamos estar firmes e fortes no sangue de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine em seu coração. Graça e paz do Senhor. Até amanhã que vamos ler Romanos capítulo 1 e vamos entender o plano de Deus para toda a humanidade em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã. Valeu, valeu!